Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 10º capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo se chama Sonambulismo Torturado. Esse livro que nos traz lições da mediunidade preciosíssimas, lições para a vida, lições para a transformação e lições que nos fazem repensar nas atitudes, nas ações e nas escolhas que fazemos. Então, este capítulo ele traz a história de um casal que diz ser que é um casal num casamento de provações. Então, a moça se via torturada por constantes doenças, depressões, e quando ela se encontra nesse trabalho mediúnico, ela é então acometida do seu algoz do passado, que vem em vingança de um passado pelas práticas que ela havia realizado no passado. Nesse capítulo, então, conta a história de uma mulher, uma jovem casada, uma jovem senhora, casada com um cavalheiro muito distinto. Ambos sofriam muito por conta desse sofrimento que a moça carregava. Então, dentro desse processo, o Aulus vai narrar como é que aconteceu a história. Mas quando esse espírito se aproxima, esse vingador se aproxima da jovem senhora, a presença dele inspirava repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente à maneira de um grande felino sobre a presa. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada. Tal era a tortura. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo. E aí, totalmente envolvida fluidicamente pela entidade, que empolgava o campo fisiológico. Ela tentava falar, contudo, a sua voz não saía, porque, como narrado, esse espírito ele trazia uma chaga na garganta, na glote, e que a impedia de falar. Ela sentia também essa dor e essa dificuldade da fala. Então, o protetor Clementino auxilia o Raul Silva, né? O Clementino é o protetor espiritual, o Raul Silva, o dirigente do grupo encarnado. Então, ambos dão um passe magnético para que ela consiga, então, se verbalizar, se comunicar, para que o espírito se comunique através dela. Então, ele começa a falar: filha desnaturada, criminosa, nada te salva, eu serei o advogado, eu farei justiça com as minhas próprias mãos. E aí o Raul Silva, sob a inspiração do Clementino, começa então a falar dos valores, da vantagem, do amor, da humildade e do perdão. Enquanto desenvolvia essa conversa, o Aulus, que acompanhava o André e o Hilário, ele passa então a dar esclarecimentos sobre aquela comunicação e toda aquela situação vivenciada pelo casal. Então ele diz que era um caso doloroso do passado, que muitas criaturas também tinham a mesma situação. E o Hilário, então, ele diz que realmente era uma situação terrível, tal era a aparência do espírito, a forma como ele se apresentava. E aí ele então narra a forma do transe, a forma como ele tomava o corpo da médium, né, o córtex cerebral totalmente destrambelhados pelo desventurado sofrimento. E dizendo que nesses transes em que se efetua a junção mais direta entre ela
e o perseguidor dementado cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada. Vejam que situação interessante. E ela então estava hipnotizada, totalmente magnetizada pelo seu algoz. E aí o Aulus então vai contar a história de que no passado o seu algoz era o seu pai adotivo. E ela, sua filha, né, adotiva, queria se consorciar com o homem. Mas o seu pai adotivo não teria aprovado esse namoro, esse consórcio entre os dois. E estava então dizendo, até falando para ela que iria tirá-la do testamento, porque ele tinha muito dinheiro, né? Ele tinha uma herança, e tal era a sua necessidade de ficar com essa pessoa. Ela e o seu então namorado, companheiro, planejaram a morte do seu pai adotivo. Esse companheiro do passado, que a ajudou no assassinato do seu pai, no parricídio, era o atual esposo dela, esse cavalheiro que a acompanhava. Então, ambos planejaram um crime com envenenamento gradativo, no final com um veneno corrosivo. Tal era a razão de que ele trazia então a glote danificada. Então vejam que interessante que a justiça dos homens não havia punido essa pessoa pela justiça da terra, mas ela foi reconhecida, é claro, como uma assassina através da justiça de Deus. Tal era a razão de que ela vivia nesse processo doloroso de obsessão, de perseguição, total hipnose, e ambos estavam em simbiose, como nas outras situações de obsessão, onde algoz e vítima são presos por um passado doloroso, por um passado de desejo de vingança, por um passado de atitudes erradas. Então vejam que ambos estavam dessa forma, unidos. A moça sofrera desde muito jovem por conta desse passado. Então ela tinha crises depressivas, melancolia, crises nervosas. Lhe foi proporcionado o estudo, tinha uma vida muito boa, mas sempre com esse desejo, com essa vontade, que é algo que ela não conseguia satisfazer, era sempre insatisfeita. Aí conheceu esse senhor, esse cavalheiro, que a desposou, achando que através do casamento a moça então ficaria melhor, ela estaria bem, talvez o casamento lhe trouxesse novos ares. E claro, ele foi atraído pela jovem por conta do passado, do vínculo que ambos tinham no passado. Vejam que interessante como tudo tem uma razão, não há um encontro que seja ocasional. Todos os encontros, todas as atrações têm no passado os seus vínculos. Então, eles se casaram. E por oportunidade do casamento, ela teve uma gravidez precoce. Mas ela, por conta desse vínculo com o passado, ela não conseguiu levar a gravidez adiante. Apesar de ser casada, ter o esposo, ela fez um aborto violento. E esse espírito reencarnante era esse algoz, o seu pai, que ela havia assassinado. Então, por conta desse aborto que ela provocou de forma violenta, através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, ela maculou o centro genésico e perturbou ainda mais toda a sua vida, com crises terríveis, crises do que o Aulus nos diz que é o sonambulismo torturado, essa mediunidade que ela não conseguia conter.
E é interessante que nesse capítulo o Aulus dá lições de que esses vínculos não são só do algoz, né, do pai com a sua filha que havia assassinado e o esposo, mas do vínculo com todo o grupo que vai atender o casal. O Aulus diz que ela não vai poder trabalhar como médium, ela precisa se reequilibrar, ela precisa trabalhar no bem, ela precisa se modificar, ela precisa transformar, mas ela vai receber a assistência do grupo mediúnico. Então, todo esse processo também é muito importante para que o grupo se afine, para que o grupo aprenda a ter paciência, para que o grupo aprenda a amar, a entender, a respeitar, para que o grupo entenda as lições que o Cristo nos trouxe, as lições do amor, as lições da paz, as lições da luz. Então é muito interessante esse capítulo. As lições que ele nos trazem, vejam como muitas vezes nós vemos médiuns, pessoas que vivem torturadas por alguma situação da vida, perturbadas por conta da depressão, e aí nós entendemos que aquela situação sempre vai ter uma causa no passado. Não existe sofrimento injusto. Cada um de nós tem aquilo que merece e vai responder pelo passado, pelas ações que foram praticadas. Então nós vamos terminar esse capítulo com uma lição muito importante. O nosso irmão Clementino, que é o dirigente do grupo, ele convocou todos a observar o problema e indubitavelmente quis salientar os imperativos do trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. E assim termina o capítulo. Eu espero que você esteja gostando, esteja lendo, possa acompanhar, porque esse livro é muito interessante para todos nós que trabalhamos com a mediunidade, para todos nós que possamos entender situações tão delicadas que muitas vezes nos deparamos. Então, para você, assine o nosso canal, curta esse vídeo e comente, para que a gente possa junto aprender. Que Jesus os abençoe.